Olá a todos, Agostinho Brito da UFRN para uma videoaula de programação em C++. Nessa videoaula a gente vai tratar sobre o conceito de fluxos em C++. A gente costuma chamar esse conceito de fluxo, associar o conceito de fluxo com a ideia de arquivos, como acessar arquivos no computador. Basicamente, o que é que se deseja com o uso de arquivos para um programador? É arranjar uma forma de ou criar um arquivo com algum determinado tipo de conteúdo que vai ser útil para alguém, né, em outra ocasião, ou então ler o conteúdo de um arquivo para processá-lo. Nas duas formas, sempre vai haver um processo que é arranjar uma maneira de conectar o programa em si que você está desenvolvendo com o dispositivo físico que está dentro do computador. Então essa é a ideia da aula, a gente entender como é que esse processo funciona, né? E a gente vai ver nessa aula, né, esse conceito de entrada e saída de dados. Tem muita coisa para ser explorada com o uso de fluxos em C++, em outras linguagens também. A gente vai explorar algumas, né, nessa e em outras aulas que a gente está produzindo, que são as mais comuns, né, para a maioria dos programadores. Claro que coisas mais específicas importante que você busque conhecimento, né, e procure em documentações, manuais, na Google, no cplus.com, para saber como se faz. Né? Algumas coisas não são muito triviais, mas as que a gente vai mostrar aqui hoje, que é o conceito de entrada e saída de dados, são, né, e a gente vai explorar um pouquinho esses conceitos. A primeira coisa que a gente vai começar a dizer ou tratar é exatamente o que é um arquivo. Né? Como é que um arquivo ele é armazenado no dispositivo físico. A maior parte dos dispositivos que a gente tem à mão hoje são dispositivos como esse daqui. É um disco rígido, é um equipamento que fica dentro da máquina. E dentro desse equipamento você tem uma espécie de disco que realmente, né, é um disco, né, ele gira, ele tem uma parte móvel que é acionado por um motorzinho, né, que fica sendo, né, controlado aqui da parte de trás, o motorzinho é acionado por um circuito, uma circuitaria. E existe aqui uma espécie de cabeça de leitura, é uma agulha que fica defletindo, que como está sendo mostrado aqui, na tela, ela fica defletindo. E na medida que ela deflete, ela acessa o que a gente chama de setores do disco. Cada, cada pedacinho colorido desse que a gente está mostrando aqui, eu estou fazendo uma ilustração com apenas alguns, né, para mostrar como funciona, mas na verdade isso são milhares, né, milhares desses setores. Ele é uma espécie de pedacinho dentro de uma sequência que fica, né, uma sequência circular. E esses pedacinhos eles têm tamanhos fixos. Eles são chamados de setores do disco. E quando você agrupa alguns desses setores, você tem o conceito que se chama de bloco. Então o disco ele é organizado em setores e esses setores são agrupados em blocos, que são fragmentos que têm tamanhos fixos. Cada, cada segmentozinho desse aqui ele contém informações sobre o, o que é que será armazenado naquele local. Normalmente, ou você tem alguma informação sobre o que está armazenado, ou então a própria informação armazenada. Nem tudo que tem no disco é usado só para guardar dados úteis. Por exemplo, quando você cria um arquivo no computador, um arquivo PDF, ele tem lá um megabyte de tamanho. Não foi usado só 1 megabyte para guardar o arquivo. Tem que ser guardado informação do tipo quais são os setores que estão onde está o arquivo, onde é que ele se encontra na memória, quantos desses setores existem, como é que eles são interligados. Então essas informações elas são gravadas no disco também. É por isso que quando você compra um disco rígido, por exemplo, de 1 GB, que você começa a usar o disco, você fica perguntando, poxa, não tem 1 GB aqui, né? Tem um pouco menos. Então, o 1 TB, 1 GB não é disco mais não. Um disco de 1 TB, não tem 1 TB aqui, tem um pouco menos. É porque parte do disco foi usado para guardar outros tipos de informação também. No caso de um sistema Linux, por exemplo, cada bloco, que é um conjunto de 4 setorezinhos desse, ele ocupa um tamanho mínimo de 4096 bytes. Mas cada transferência
que você realiza da memória da máquina ou do processador para o disco, ela ocupa um tamanho de 512 bytes. Por que esse tamanho tão pequeno, tão grande de 4096, se o mínimo que se cabe lá é 512? É pelo seguinte, quando você utiliza blocos menores, você precisa de mais informação para guardar as informações, para guardar mais espaço, perdão, para guardar as informações de onde estão esses setores e como é que os blocos são ajustados. Então, normalmente se cria agrupamento de setores que não necessariamente estão um contínuo com o outro, eles podem estar separados no disco, cada um em um pedacinho diferente. Para quê? Diminuir a demanda por endereços para armazenar esses blocos, e aí você consegue criar discos maiores, né? E o acesso fica um pouco mais eficiente. Então, por exemplo, se eu precisar gravar um arquivo que tenha, sei lá, 1 kilobyte de tamanho, eu vou usar para esse arquivo 4096 bytes. É muito. Mas a maioria dos arquivos que a gente usa hoje são arquivos grandes. E na maior parte dos casos, você não vai ter tanta diferença assim na prática e o acesso fica um pouco mais eficiente. Tá? Então, esses setores que aparecem aqui, como a gente está desenhando, eles servem para você agrupar, né, os blocos de um disco e não necessariamente eles precisam estar contínuos. Mas, para o programador, como é que ele lida com isso? Né? O programador ele não tem acesso direto, pelo menos o programador de alto nível, né, o programador que vai desenvolver aplicações, ele não trabalha direto com isso. Né? Não é tarefa dele ou nossa, né, que a gente vai aprender a ver isso aqui, lidar com esse tipo de informação. Como é que eu sei que blocos estão guardados os arquivos, né? Como é que esses blocos se interligam? Cada bloco desse, né, ele tem ligações com vários setores. Como é que isso é feito? Não é o programador quem vai fazer. Normalmente essa tarefa é uma tarefa do desenvolvedor do kernel. É o kernel que faz essa tarefinha para você. Claro que o programador de kernel vai ter que aprender a fazer isso, né? Mas não é tarefa nossa nesse momento. O que importa é que o sistema operacional ele nos fornece uma visão simplificada de como é que um arquivo existe no computador. Eu vou chamar esse tipo de arquivo regular, porque existem vários tipos de arquivos em alguns sistemas operacionais. Por exemplo, nos sistemas que são tipo Unix, como o Linux, né, que eu normalmente utilizo, cada dispositivo que você tem na máquina ele é um tipo de arquivo. Um diretório é um arquivo também. Né? Uma porta serial é um arquivo. Tudo é arquivo que fica dentro da estrutura de arquivos da máquina. Mas os arquivos comuns, que são arquivos que você consegue copiar para um pendrive ou coisa assim, ou mandar via anexo no e-mail, esses arquivos são chamados de arquivos regulares. Então, como é que o sistema operacional vai nos dar uma visão de um arquivo regular? Por exemplo, eu pego esse arquivo aqui, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Deixa eu abrir isso aqui e editar, né, para vocês verem como é que a gente entende esse arquivo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente escreve o arquivo dessa forma, né, né, em um editor, salva o arquivo e quando você abre o arquivo novamente no editor, ele está do mesmo jeito. Mas como é que isso aqui foi feito, foi salvo dentro do computador? Como é que o arquivo é estruturado? Então o sistema operacional ele faz de uma forma diferente, ele não faz visualmente como a gente percebe aqui. Ele faz assim. Ele cria uma sequência de caracteres, um após o outro, e cada caractere tem sua função específica. Por exemplo, aqui nessa sequência, eu estou simbolizando esse caracterezinho aqui como sendo o espaço entre duas palavras. Então, quando eu coloco o espaço rato roeu a roupa do rei de Roma, cada caractere ele é simbolizado com um byte que fica escrito dentro do disco rígido. Existem vários formatos, várias formas de você gravar arquivos. Na forma que a gente vai mostrar hoje aqui nessa videoaula e nas próximas, a gente assume que os caracteres que você vai escrever são caracteres que assumem valores
de, de 0 até 255. Cada caractere desse assume um código. Cada letra que você escreve tem um código diferente. E esses códigos são apresentados numa tabela chamada de tabela ASCII. Deixa eu abrir aqui a tabela ASCII para mostrar para a gente, aqui para vocês. Pronto. Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui são os códigos associados a cada um dos caracteres. Por exemplo, o A minúsculo, que a gente estava vendo ali, ele corresponde ao código decimal 97. Então, esses são as faixas de caracteres que você normalmente consegue apresentar. Essa aqui é chamada de tabela ASCII. E existe também a tabela ASCII estendida. Isso aqui são outros tipos de caracteres que também dá para colocar no arquivo. No passado, a gente usava muito esses caracteres quando você queria fazer desenho de interfaces, né? Algumas equações você conseguia desenhar com alguns caracteres. Isso aqui era no tempo que ainda se usava o sistema operacional MS-DOS. Usava-se bastante esse tipo de código. Mas esse daqui de cima, essa parte inicial da tabela, onde os valores vão de 0 até 127, que é metade da faixa de uma unsigned char, são os caracteres que a gente normalmente vai conseguir trabalhar com o arquivo, usando as técnicas que a gente vai mostrar para vocês. E os arquivos são guardados assim. Eu estou simbolizando as letras, mas na verdade a gente não guarda as letras nos arquivos, a gente guarda inteiros, são unsigned chars, ou são chars que são gravados lá dentro do arquivo para que ele seja armazenado. E é um caractere após o outro, numa sequência contínua, logicamente, para eu, programador, interpretar. Então, embora os arquivos possam estar organizados em blocos separados, em setores separados, eu entendo isso como sendo uma fila única de caracteres. E existe, no final do arquivo, uma marcação chamada de End of File. EOF não é um caractere. É algo que está marcado na estrutura do sistema operacional, que marca onde está o final daquele arquivo. Então, para que serve o EOF? Serve para a gente identificar onde o arquivo terminou. Então, sabendo disso, a gente vai ver ou vai acessar os arquivos de algumas formas diferentes. As bibliotecas do C e do C++ permitem que o arquivo seja visto de duas formas, ou no modo chamado modo binário, ou no modo chamado modo texto. Nós vamos trabalhar aqui nessas aulas iniciais com o modo chamado modo texto. É o modo mais comum e entenda-se que um arquivo ele está escrito em modo texto quando você consegue abrir o arquivo e literalmente ler o que está lá. Por exemplo, um arquivo que você edita com um editor de texto como esse aqui, como o Gedit, isso aqui é modo texto, eu consigo ler os caracteres que tem dentro dessa sequência. Mas se eu abrir, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui um programa executável. Deixa eu abrir aqui uma outra coisinha. Isso aqui é um arquivo executável que eu compilei no sistema aqui na minha máquina e disponibilizei aqui. Isso aqui é modo binário, eu não consigo ler o que tem dentro dessa sequência. Quem consegue interpretar o que tem aqui é o sistema operacional. É um arquivo executável. E dá para editar arquivo executável? Dá para editar também. Claro que isso aqui não vai ter utilidade nenhuma para você. Né? Se você conseguir interpretar o que tem aqui, parabéns. Né? Você já está bem além na escala evolutiva. Mas não no nosso caso, a gente não vai se ater a isso. Por que esses modos binários e texto eles têm alguma diferença? É porque muitas vezes os sistemas operacionais eles gravam para os arquivos que estão em modo texto sequências diferentes para representar coisas. Por exemplo, no Linux apenas um caractere é usado para marcar o fim de linha. Quando você edita um texto, por exemplo, esse texto aqui, ó. Alô Maria, onde estava você nesse momento? Estou aqui. Quando você edita esse texto,
Para você sair dessa linha e ir para baixo, você tem uma quebra de linha. Esse new line é um caractere que marca a quebra de linha. E no Linux, ele é representado com um caractere só. No Windows é usada uma combinação de new line, vá para a linha de baixo, e carreage return, volte para o início da coluna onde aquilo está. São 2 caracteres. Então, quando você abre o arquivo no modo texto, ele transforma essas 2 sequências como sendo uma só, que é apenas o caractere new line. Então, essa maneira de abrir no modo texto facilita esse processo de interpretação do arquivo, independente do sistema onde você esteja. Se você abrir no modo texto, se você abrir no modo binário, a sequência é lida do jeito que ela vem, do jeito que ela está, que é um new line e um carreage return. Não é só isso que ocorre. Quando você vai escrever um arquivo no modo texto, né, um número no modo texto, por exemplo, o número 97, e você quer fazer com que o 97 apareça, você tem que digitar, por exemplo, um 9 e um 7 no modo texto para que alguém consiga ler. Mas o número 97 ele é possível de ser armazenado em um único byte. E se porventura você precisa armazenar um 97 na máquina, é possível, utilizando o modo binário, ao invés de você enviar o 9 e o 7, você envia o byte equivalente ao 97. Então essas coisas são feitas nesse outro modo. E para que normalmente são usados os dois? Para modo texto, você usa arquivos que são de leitura humana. Código-fonte de um programa que você escreve, né? Textos simples, pequenos recados que você vai guardar em algum lugar. Isso é gravado em modo texto. Eu preciso fazer agora uma formatação, colocar um texto em modo negrito. Não vai fazer isso em modo texto. Porque quando o programa que vai gravar a ideia do negrito e abrir, ele tem que colocar algo a mais além do texto, para que você simbolize que aquele caractere vai ser marcado de uma forma diferente. Para isso você tem um modo chamado modo binário. Você usa para quê? Mídia, arquivos JPEG, filmes, texto codificado, como essa ideia do negrito. Arquivos como .doc ou .pdf são exemplos de arquivos que são gravados no modo binário. Então, dito isso sobre arquivos, como é que essas coisas funcionam em C++? Em C++, a gente tem o conceito associado de fluxo. Em C, a gente usa funções para abrir os arquivos, conectar os arquivos ao seu programa, e essas informações do arquivo são gravadas em structs. No C++, a gente usa a ideia de fluxos. Os fluxos é quem guardam essas informações para o programador. Os fluxos, cada fluxo que a gente está simbolizando aqui nessa ilustração como sendo uma caixinha como essa aqui, uma conexão como essa daqui, eles podem ser para o seu programa um fluxo de entrada ou um fluxo de saída. Os fluxos de entrada eles servem para você fazer leitura dos arquivos. E os fluxos de saída servem para você fazer escrita nos arquivos. O fluxo de entrada serve para inserir alguma coisa. O fluxo de saída serve para você lançar alguma coisa para fora. O C++ ele tem 2 fluxos padrão, que a gente já costuma utilizar, eu já venho usando aqui em algumas outras aulas, que são CIN e COUT. CIN a gente usa para saída, né? E para entrada, e COUT a gente usa para saída. São 2 tipos de fluxos bem conhecidos. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui. Mas os fluxos padrão são de entrada é o teclado e o fluxo padrão de saída é a tela. Não é a tela, o monitor que você está olhando agora nesse momento. É o terminal. O terminal é uma janelinha como essa que você está vendo aqui. Muitas interfaces gráficas abrem uma janela para você para escrever coisas na saída. Isso é porque é o padrão da linguagem. Caso você não esteja executando o programa num terminal, como já a gente vai fazer, isso tem que ser feito numa tela, né, com uma tela criada pelo seu programa para poder lançar os dados lá. Foi convencionado dessa forma e é assim que funciona, e todo programa tem um terminal de saída como esse aí associado. Então, os fluxos são criados para facilitar essa manipulação. Uma vez que você conecta um fluxo com um arquivo, ou seja, ele de entrada ou de saída, você vai mandar e vai ler coisas do arquivo utilizando o conceito de fluxo. E o C++ provê classes para você fazer isso.
As mais conhecidas são descritas no header chamado IOStream, que a gente já vem usando, né, há algum tempo. Sempre que você quer fazer entrada e saída de dados em C++, a gente tem que colocar isso aqui no cabeçalho do arquivo. Mas tem muitas outras. Tem muitos outros headers que têm classes que lidam com fluxo de entrada e saída. Tem aqui algumas, o iStream, o OStream, para fazer fluxo de tratar com generalidades de fluxo de entrada e fluxo de saída. A classe IOStream, que é para a gente trabalhar com fluxo de entrada e saída. É nessa classe daqui, ou nesse header, que estão declarados os CIN e o COUT que a gente costuma utilizar. OFStream e IFStream, para você trabalhar com fluxos de arquivos. Fluxos para arquivos de fluxo de saída para arquivos, que é o OFStream, e fluxos de entrada, que você lê de arquivos, que é o IFStream. Existe um outro tipo de classe para lidar com fluxo muito legal, que a gente vai ver em uma outra aula, chamada de String Stream. Basicamente, ela permite que você faça com que um string qualquer vire uma espécie de arquivo na memória da máquina. Isso tem uma utilidade legal, a gente vai ver isso aí no momento que a gente estiver trabalhando sobre String Stream. Tem muitas outras classes que você pode encontrar, mas essas aqui são as mais conhecidas. E por falar em conhecidos, esses são os objetos das classes que a gente mais utiliza para trabalhar com os fluxos padrão da linguagem. A entrada padrão é o teclado e a saída padrão é o cout, que é o terminal. Entrada padrão CIN, saída padrão cout. Você quer ler alguma coisa, você usa CIN. Você quer escrever alguma coisa, você usa cout. Existem outros fluxos, outros objetos para lidar com fluxo de saída, que são o CRR, que é para lidar com erros, e o clog para lidar com registros. Então, um arquivo ele pode ter uma entrada padrão e 3 saídas padrão. Você pode usar. Normalmente a gente não usa o CR nem o clog, a gente usa só o cout, que é o padrão para saída comum, né? A saída padrão do teu programa, que é o terminal. Vamos pegar aqui um pequeno código. Deixa eu criar aqui um códigozinho para a gente ilustrar como é que é essa ideia do fluxo. Include IOStream int main void vou criar aqui um x, um inteiro, vou ler aqui um x, deixa eu salvar isso aqui, save, vou fazer entrada fluxos.cpp. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou ler o valor do x igual a x mais 1, std cout, std endline. Isso aqui é uma quebra de linha, tá? É um atalho para você criar a quebra de linha no teu programa. Eu vou sair, vou salvar esse programa, vou compilá-lo. Deixa eu compilar aqui o programinha. G++ fluxos.cpp -o fluxos. Ponto/fluxos. Vou entrar com o valor 4. E ele me lança na saída x igual a 5. O que é a entrada padrão? É o teclado que eu estou digitando. O que é a saída padrão? A saída padrão é esse terminal onde eu executei o código. Mas vê só. A saída padrão, para mim, deixa eu voltar aqui com o meu terminalzinho. Ela está sendo o terminal, mas é possível no Linux, e também no Windows dá para fazer isso aqui se você souber utilizar o prompt de comando, dá para você fazer isso, ó. Eu vou redirecionar o fluxo de saída usando essa setinha para allo.txt, alloinc.txt.
Vou colocar o 4. E cadê o x igual a 5? Não sumiu. Ele está aqui dentro. Allo in igual a 5. Então é possível que eu crie um fluxo de saída redirecionado. E agora eu vou fazer assim, ó. Gedit allo. Melhor aqui allo out, né? Faz mais sentido. 4. Pronto, foi para lá. Vou agora editar aqui o allo in. Vou colocar o valor 4 aqui dentro. É o que está sendo escrito aqui no programa, nesse arquivo. Vou salvar o valor 4 aqui dentro. Ó, Keten allo in. Deixa eu mostrar separadinho na tela. Ó, dentro do allo in tem o valor 4. Ponto barra fluxos. Eu agora vou redirecionar a entrada padrão. Eu não vou mais usar o teclado. Quando o programa executar, ele não vai pedir para eu digitar no teclado. Eu vou ler a entrada de alloin.txt. Ó, ele leu o alloin.txt porque eu mudei qual é a entrada. A entrada padrão agora não é do teclado. A entrada agora padrão vai vir de um arquivo que eu instruí, né, o programa no momento da execução. Mas além de eu fazer a redireção da entrada, eu posso fazer a redireção da saída. O programa consome dados de uma entrada e lança dados na saída. Dá para trabalhar com arquivos assim. É bem prático se você usa um sistema Unix, mas em outros sistemas isso não é prático, né, trabalhar dessa forma. E a gente quer aprender a fazer isso usando um programa de computador. Então, aquele código que nós fizemos, a gente vai trabalhar com arquivos para fazer aquele tipo de tarefa. E em todos os casos, a gente utiliza... Cadê aqui meu códigozinho? A gente utiliza os operadores maior, maior e menor, menor para fazer as interações com os fluxos de entrada e os fluxos de saída. Aqui nesse código, o fluxo de entrada está vindo da entrada padrão. E o que é que esse operadorzinho aqui ele simboliza? Gente, isso daqui é uma chamada de um método, uma sobrecarga do operador maior maior, que faz com que o cin leia um dado e jogue dentro da variável x. Isso aqui seria o equivalente a std, cin, operator maior maior de x. É a mesma coisa, a sobrecarga de um método. Só que normalmente a gente não usa assim, porque é inconveniente ficar chamando dessa forma. Portanto, né, aquela magia que a gente normalmente aprende a usar quando trabalha com C em C alto é uma sobrecarga de operador. Isso aqui é chamado, nessa situação, é chamado de operador de extração, porque ele está extraindo o dado da entrada padrão e lançando dentro do X. E esse outro operador, que segue uma ideia parecida, é chamado de operador de inserção, porque ele está pegando um dado e inserindo na saída padrão. Então a gente vai lidar com esses caras daqui para frente, com esses dois operadores que são, né, os operadores de entrada e saída de fluxos. E como é que lida com arquivos? Para lidar com arquivos, existe uma classe, duas classes, a classe ifstream e a classe ofstream. A classe ofstream ela é utilizada para manter uma conexão entre um buffer interno que representa o arquivo, fica um buffer de memória para guardar essas interações de entrada, leitura e escrita no arquivo. E o objeto dessa classe ofstream faz uma conexão entre esse buffer, que fica guardado na memória da máquina, e o programa. Esse buffer, né, ele é gerido pelo sistema operacional no momento em que seu programa está executando. No momento em que você, por exemplo, manda um caractere ser escrito no arquivo, não necessariamente o processo de gestão de memória vai pegar esse caractere e escrever imediatamente no arquivo. Ele pode ser escrito na forma de blocos. Quem gere isso é o sistema operacional. Claro que tem funções que permitem que você diga, olha, eu quero garantir que tudo esteja escrito no arquivo no momento que eu passar para a linha de baixo. Tem comandos que você pode usar para fazer isso daí. A gente não vai explorar nesse momento, não. O importante é que essa classe ela está definida nesse header fstream.
O header fstream ele lida com os fluxos de entrada e saída. Se você precisar trabalhar com um deles, com a classe ofstream ou com a outra de entrada, que é o ifstream, a gente vai ver já já, tem que colocar esse headerzinho aqui. Então, como é o processo de escrita no arquivo? Você tem que fazer, primeiro, abertura do arquivo. Abrir o arquivo não é fazer algo parecido com o que a gente faz num programa, não. Abre, mostra, não tem nada de mostrar, não. É simplesmente conectar um fluxo, que é um objeto de uma classe que você define, com um desses buffers, né? Um buffer que vai representar a ligação com o arquivo físico, que fica dentro do disco que você está usando para armazenar. Envia dados para o fluxo, utilizando os operadores de inserção que nós vamos mostrar. E depois que você não tem mais dado nenhum para enviar para o arquivo, né, para o seu fluxo, fecha o arquivo ou fecha o fluxo, né, que vai finalizar esse processo de interação. Então, superada essa etapa de abertura do arquivo, né, que é a conexão do fluxo, o resto é idêntico. Né? A forma como você interage com o fluxo é igual com CIN e Cout. Se for um fluxo de saída, operador de inserção. Fluxo de entrada, operador de extração. Vamos ver aqui um programinho, né? Um pequeno exemplo, já já a gente mostra aqui para vocês. Esse aqui é um pequeno exemplo que mostra como é que um arquivo de entrada, um arquivo pode ser lido para você fazer escrita dentro dele. Eu estou criando esse pequeno exemplo aqui, ele mostra como é que funciona a ideia de um fluxo. O header fstream é para você poder fazer o uso dos objetos da classe ofstream, para escrever no fluxo de saída. Aqui tem o próprio fluxo de saída. Isso aqui é para você poder usar o exit. Começa com C, stdlib, né? O C++ faz isso, né? Ele muda um pouquinho os headers. Aqui o fluxo de saída que você vai utilizar. Abre o fluxo, conectando o fluxo com o arquivo. Você pode ver, né? E às vezes existe isso nas documentações, que a gente diz, ó, vamos abrir o arquivo conectando o arquivo com o fluxo, abrir o fluxo, tanto faz, né? A ideia permanece, é a mesma. Aqui você está conectando o fluxo com o fluxo fout e com o arquivo nome.txt que será criado. Mas é importante você verificar se o fluxo foi aberto. Nem sempre você tem como criar um arquivo no local onde você quer. Em alguns sistemas operacionais, né, e claro, isso existe, é bastante comum, você não tem permissão de escrever em todo lugar. Então, se porventura você não tiver permissão de criar o arquivo em algum lugar, né, esse método isOpen vai retornar um booleano falso para você, um false. Aí você vai saber se você conseguiu ou não abrir. Se você tentar abrir um arquivo e porventura você tiver permissão de escrita naquele lugar, cuidado. Essa forma de abertura, se o arquivo nome.txt existir, ele apaga o arquivo. Ele dá um reset no arquivo e começa a escrever o arquivo do zero. Então, se você estiver esperando abrir o arquivo para escrever de onde parou, não funciona. Tem formas de você chamar o open para que você continue escrevendo após o final do arquivo. Não é fruto dessa aula no momento. Terminei de abrir o arquivo e deu certo. Você escreve um dado dentro do seu arquivo. Lembra do Cout? Aqui você usa o fout e a forma de interagir é idêntica. Só que terminou de escrever, de fazer a tua operação com o arquivo, fecha o fluxo. Quando você fecha o fluxo, o arquivo fica liberado para que outro programa utilize, né, e possa escrever nele. Vamos pegar um programinha, né, para ilustrar como é que esse processo aqui é feito. É esse aqui, ó, o escreve nome.txt.cpp. Eu vou criar um arquivo. Deixa eu até tirar o nome.txt daqui, ó, ele não existe no meu diretório. E vou compilar o arquivo. G++,
escreve nome.cpp, menos O, escreve nome. Ponto barra, escreve nome. Executei. Claro que ele não vai mostrar nada que eu não estou mandando ele preparar nenhuma informação para mim. Cat nome.txt. Tá aí o meu nome. O programa funciona tranquilamente, né? Eu abri o arquivo, escrevi alguma coisa dentro dele e fechei. Um cuidado especial você tem que ter no nome dos arquivos. Quando eu executo o meu programa num terminal, esse arquivo nome.txt ele é criado no diretório onde eu executei o programa. Caso contrário, que você não quer que ele seja criado nesse diretório, passe o caminho completo para o arquivo. Por exemplo, na minha máquina, /tmp /nome.txt. Vou executar novamente. Cat /tmp nome.txt. Eu tenho permissão de executar nesse arquivo. Se você estiver usando uma máquina com Windows, caminho completo /nome.txt. Tem que pegar o diretório completo se você quer escrever exatamente naquele lugar. E essa é normalmente a forma que você deve usar, dependendo do sistema operacional que você utilize, né? Não usa dessa maneira não, porque ele pode escrever o arquivo em qualquer lugar. Você tem que passar o caminho completo, que é a forma mais adequada. Essa é a maneira que você tem mais simples de escrever, de abrir um arquivo para escrever e escrever dentro dele. Eu não vou adiantar sobre o que exatamente você pode escrever, que isso vai depender da tua aplicação. Essa é uma forma. E a outra é como é que você vai ler o nome do arquivo. Aqui é bem parecido. Você vai utilizar, né, um arquivo que ele será aberto. Né? Você vai abrir o arquivo para leitura. A classe agora de leitura é a classe ifstream, não é a ofstream, é a classe ifstream. Eu vou utilizar um string para ler um dado do arquivo. Você pode usar aqui um ponteiro para char também, um array de ponteiros para char, uma array de chars para ler o seu literal, mas eu vou usar um elemento da classe string. Nós vamos começar a usar esses strings porque são extremamente práticos para você fazer tratamento com caracteres. Então a gente vai incluir esse header aqui, string, tem o fluxo de entrada e vou abrir o fluxo. Perceba que o processo de abertura de fluxo aqui, ele é idêntico ao processo de abertura de fluxo para o caso da escrita. Então nada muda. O teste também idêntico, para você verificar se o fluxo foi aberto. Terminado, lê um dado do fluxo e mostra a informação na saída. Depois você fecha o seu fluxo. Sempre esse caminho. Vamos executar esse programa para a gente ver como funciona. Aqui tem o meu programinha, ó, idêntico. Eu vou abrir o arquivo nome.txt que eu já criei. Ó, cat nome.txt. E vou executar, vou compilar o programa. G++, lenome.cpp, -o, lenome, ponto barra, lenome. Ele leu. Mas só leu o Agostinho. E cadê o Brito que estava lá dentro do arquivo? Por que ele não leu o Brito? A gente tem que lembrar aqui, nesse momento, sobre como é que os dados são lidos, né? Eu tenho que falar um pouquinho sobre como é que os dados são lidos, né? Pelos fluxos de entrada. Quando você vai entrar com um dado, né, pelo teclado, né, a gente aprende lá dos fundamentos de programação estruturada que o que é que separa os argumentos de entrada, os valores que você está entrando. São espaços, quebras de linha e tabulações. Sempre que você vai ler dois inteiros, por exemplo, você pode colocar 4 espaços 5. Esse espaço vai delimitar quando terminou a primeira entrada de dados da segunda entrada de dados. Portanto, a mesma ideia funciona para os fluxos que você vai trabalhar com arquivos. E olha, no meu arquivo eu tinha o nome Agostinho, um espaço e Brito. Portanto, o Agostinho, que foi lido para esse string f, esse objeto chamado string, ele foi lido apenas até Agostinho. Tinha um espaço aqui, então esse espaço está delimitando qual é o próximo dado a ser lido. Ele não lê o Brito. Então, se você vai ler caracteres, strings, a classe string é ótima, a gente vai trabalhar com ela, funciona, mas assim como outros tipos de dados, eles precisam ser separados. E a separação com espaço não permitiu que eu fizesse essa leitura.
Dá para fazer? Dá. A gente consegue fazer a leitura de mais de um elemento, mas para isso a gente tem que usar alguns truques e principalmente ensinar o programa como é que esse elemento vai ser lido. Por que é que eu tenho que ler Agostinho Brito? Até onde eu vou ler? Quantos desses argumentos representam o nome de uma pessoa? É bem complicado dizer isso, né? A gente pré-afirmar esse conceito, mas tem alguns truques que dá para a gente usar, né, para lidar com esses processos de entrada de dados, principalmente entrada, que é mais chatinho, um pouco mais elaborados, tá? Mas isso a gente vê em outra aula. Por hoje é só, né? A gente vai parar por aqui e a gente se encontra em outra oportunidade aqui no canal para discutir mais um pouquinho de programação em C++ com fluxo. Até lá.